Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Eduardo Gianelli, com o tema A Porta Estreita. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, amigos e amigas da Fraternal. Mais uma vez estamos juntos aqui, um prazer estar com vocês hoje para nós falarmos de um tema muito importante que também está contido no Evangelho de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito da porta estreita que Jesus trouxe através de Mateus. Vamos entrando então com a apresentação que eu trouxe para vocês. Entrai pela porta estreita, como está aí na tela, um versículo trazido por Mateus, no seu capítulo 7, versículos 13, também temos a continuidade no 14, onde, segundo Mateus, Jesus disse: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e muitos são que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Esse seria o dito de Mateus completo a respeito do assunto de hoje, que está contido no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos escolhidos. Lembrando sempre a estruturação, o agrupamento que existe sequencial dos capítulos do Evangelho. Tem aí para vocês na tela como que o Evangelho foi dividido de uma maneira didática muito boa, feita por Kardec. E nós temos, na verdade, na penúltima linha está escrito as nossas dificuldades. Vamos falar hoje muito sobre dificuldade e sobre o esforço, os esforços que precisamos impor para vencer as dificuldades. O capítulo 18, como vocês veem aí na penúltima linha da tela, abre exatamente essa questão do Evangelho sobre as nossas dificuldades. E aí eu convido vocês para uma primeira reflexão. Nós vivemos desafios na encarnação ou na reencarnação? Sim, né? Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo para alcançar a vida eterna. Relembrando um pouquinho o conceito da reencarnação, um compromisso assumido lá na erraticidade. O que é a erraticidade? Não é um lugar, é um período entre duas encarnações, onde o espírito continua o aprendizado lá no plano espiritual, e aí ele almeja reencarnar para poder prosseguir aí, para poder dar continuidade ao progresso do seu espírito, e também através dos esforços que ele vai precisar fazer lá no gênero de provas que foi programado para ele atravessar. Então, o espírito, quando reencarna, ele precisa aceitar, ele precisa ter aceitação, não passivamente, das provas e expiações que ele tem pela frente, permitindo assim novas conquistas que vão se somando ao patrimônio do espírito imortal que todos somos. Então nós reencarnamos também para reparar equívocos do passado, fazendo a nossa evolução intelectual, aprimoramento de sentimentos. Nós vamos falar isso como ferramenta dos esforços hoje, superarmos conflitos, sermos úteis no meio social. Nesse sentido, Joana de Ângeles afirma que o cristão deve ser ativo na sociedade em que se movimenta, e Kardec faz uma solidarização entre as encarnações, onde o presente se solidariza com o passado, e o presente também vai ser solidarizado pelo futuro que vai ser construído pelo espírito em evolução, através das suas escolhas, através do uso do seu livre-arbítrio. Lembrando sempre que nada é por acaso, já iniciando com uma frase do grande Bezerra de Menezes, que diz: não viverá nada que não seja para o seu crescimento espiritual. Tudo aquilo que nos acontece, seja ou prova ou expiação, não importa, a solução é a mesma, a resignação, mas tudo isso está previsto, tudo vem de encontro com o crescimento espiritual de cada um de nós. Então, repetindo aí o dito de Mateus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição.
Vamos agora entender um pouquinho o que é esta perdição. Esse assunto, ele é tão importante que ele é ministrado até na evangelização infantil. Vocês veem aí uma imagem que é uma das que são usadas aí pelos facilitadores da evangelização infantil, justamente porque é um tema que precisa ser aprendido lá na infância, se possível, tanto no cristianismo clássico, como também na evangelização espírita infantil. Mas nós falávamos do entendimento de perdição. Nós precisamos conceituar isso de acordo com a doutrina espírita. Nós não vamos aqui questionar o que as outras doutrinas, o cristianismo clássico entende sobre perdição, mas nós podemos dizer, sim, o que o espiritismo conceitua como perdição e o que os mentores do movimento falam sobre perdição. Para a doutrina espírita, perdição não é se perder eternamente. Na verdade, para a doutrina espírita, perdição é desperdício de oportunidade, perda de tempo, atraso na nossa evolução. O desafio nosso é seguir Jesus. A doutrina de Jesus é perfeita, então sempre que nós estivermos seguindo os ensinos de Jesus, nós vamos estar no caminho reto, o caminho que leva à salvação. O que é a salvação? O contrário de perdição é a nossa evolução. Como eu disse antes, se é expiação ou prova, não importa. O resultado que nós temos que ter é sempre o mesmo, a resignação ou aceitação. E Deus nos concede tudo o que precisamos para seguir em frente. Mas mesmo assim, nós temos que fazer a nossa parte, que é o que nós vamos ver um pouquinho hoje. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova ao livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta, como dizia Chico Xavier. E mais aí uma reflexão para nós. O que são as portas larga e estreita? Por que esses termos? Porta larga é a porta da perdição. É aquela usada por muitos que se deixam levar pelas paixões. Num planeta de expiações e provas, a maioria acaba enveredando pela porta larga, a porta que leva à perdição, perdição no sentido de atraso da sua evolução, e a porta estreita sendo a porta da salvação. Como eu disse antes, o conceito da salvação é o conceito de evolução, mas ela exige que nós façamos a nossa parte. E o que seria fazer a nossa parte? Exige os esforços que cada um precisa ter para transpor a porta. Por isso que, inclusive, devido ao menor número de pessoas, de encarnados, que acabam escolhendo pela porta estreita, acaba pertencendo esse assunto ao capítulo 18, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tem aí uma figura que mostra que num planeta de expiações e provas, a maioria dos espíritos acaba escolhendo a porta larga e a minoria fica na porta estreita. O dia que a Terra for um planeta regenerado, ou quando for um planeta feliz, vai ser o contrário. Nós vamos inverter isso, porque naturalmente o espírito mais adiantado, mais evoluído, ele vai fazer as suas escolhas certas. É sempre importante nós conceituarmos o que nós estamos falando de acordo com aquele livro básico da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Então vem uma pergunta: de acordo com o Espiritismo, por que precisamos enfrentar tudo isso? Por que nós precisamos dos esforços para passar pela porta estreita? Por que essas dificuldades? Então, relembrando aí a questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo de um espírito encarnar? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegarem à perfeição. Mas, para alcançar essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Eu coloquei em negrito aí a palavra sofrer, porque nós não precisamos necessariamente entender sofrer como sofrimento. Sofrer é passar pela situação. Quando nós estamos num dia ensolarado, nós sofremos a ação da luz solar, e isso não necessariamente é ruim. Quando nós estamos aqui no planeta
na Terra nós sofremos a ação da gravidade, e isso apenas é uma situação que nós precisamos do esforço para nos movimentarmos, mas isso é de longe a questão de termos que enfrentar um sofrimento. Joana de Angelis, sempre ela presente, Emmanuel também, na obra Vigilância, ela diz: qualquer compromisso que se assume impõe deveres que devem ser atendidos. A tua reforma íntima, tão trabalhada na doutrina espírita, te concederá a paz, porque há nelas e a felicidade que desejas. Ela mesma, Joana, diz em outro momento, de outro livro, as grandes conquistas da humanidade têm começo no esforço pessoal de cada um. E Emmanuel, na obra Ceifa de Luz, falando da senda estreita, a porta estreita ou a passagem estreita, não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho, vitória exige luta. Então, Kardec, através do Espírito de Verdade, Jesus, ou mesmo os mentores do movimento, todos eles falando da mesma coisa, a questão dos esforços. E para não falar que é só no Espiritismo que existe isso, nós temos aí pessoas fora da doutrina, grandes pensadores, filósofos, como esse Wander Medeiros, que diz empenho, dedicação, esforço. Esses são os ingredientes essenciais para superarmos as adversidades. Portanto, antes de perguntar qual é o tamanho dos problemas que estão à nossa frente, indague a si mesmo acerca da sua disposição para enfrentá-los. Olhar para si e não para outrem, é assim que se vence. Então, veja bem que não são só os mentores do movimento espírita que dizem a mesma coisa. Pessoas fora da religião também falam da questão do empenho, dedicação e esforço. E voltando lá à questão do esforço, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje a questão do esforço. O tema, que é o tema evangélico, é a porta estreita. Mas o coração desse tema é o esforço para superarmos, para enfrentarmos as adversidades. Então, peço a paciência de vocês um pouquinho para a gente trabalhar essa questão do esforço. Tendo-lhe alguém feito a pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Então, segundo o evangelista Lucas, respondeu Jesus: esforçai-vos, um dito de Jesus, por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. Para vocês terem uma ideia, o verbo esforçar, ou esforçar-se, ou o substantivo esforço, aparece 39 vezes na codificação, distribuídos aí ao longo das obras da codificação e também no livro que é o Espiritismo e Obras Póstumas. Vocês veem aí na tela a distribuição, todas essas obras básicas de Kardec e algumas complementares dele mesmo, trazem essa questão do esforço. Chico Xavier sempre também pontuou isso: não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício, assim como não existe tranquilidade sem paciência. É o que nós vamos trabalhar hoje, essa questão do esforço ou esforçar-se. Para começar, o esforço começa em refletir. É uma questão mental, um exercício mental. Porque o que é espaçoso é cômodo, isso é óbvio. E o que é estreito não é cômodo. O que é estreito incomoda. Então, nessa reflexão sobre o esforço, nós podemos fazer perguntas simples para nós mesmos. Por que eu não estou conseguindo? Por que os outros conseguiram? O que eles fizeram para conseguir? E o que me falta fazer para eu também conseguir? Isso são perguntas simples que nós podemos fazer, e isso não tem a ver nem com religião, é uma questão mais filosófica, inclusive. E existem razões para isso. Joana de Angelis, como eu disse, sempre ela aparecendo, ela nos ensina que o espírito repete por atavismo automatista, eu já vou explicar o que é isso, as mesmas experiências, particularmente aquelas nas quais mais
fracassou. A palavra aí malogrou, que significa fracassou, até fixar novas aprendizagens. Ou seja, nós repetimos os nossos erros, procurando achar um resultado diferente, até que um dia nós nos cansamos ou algo acontece conosco que faz que nós mudemos a nossa postura e deixamos de ter esses atavismos, que são essas hereditariedades de características psicológicas, intelectuais, comportamentais, ou seja, nós deixamos de praticar esse atavismo automatista que nós sempre praticamos. Joana traz esse ensinamento muito bom para nós, para que nós prestemos atenção, que não é repetindo a mesma coisa sempre que nós vamos obter um resultado diferente. Mais para frente nós vamos ver o porquê, a questão da porta estreita. Quem é que muda? É a porta que muda ou somos nós que temos que mudar? Mais uma frase de Chico, publicação da Rádio Fraternal há um tempo atrás: o espírito pode recalcitrar, ou seja, lutar contra as mudanças, retardando ao máximo seu progresso, mas sempre termina por se render à fatalidade da evolução. É justamente o final da explicação de Joana de Ângeles. Ninguém existe fora do amor de Deus. É uma frase de Chico Xavier. Voltando lá nos Livros dos Espíritos, para comprovar a obra básica de Kardec, que está sintonizada, na verdade, a obra de Joana de Ângeles está sintonizada com o que diz o Livro dos Espíritos. Kardec, que era formidável para fazer pergunta, ele faz na número 909. O homem poderia vencer sempre as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Veja que inteligente a pergunta de Kardec. E o Espírito de Verdade responde: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Agora um novo termo sendo empregado aqui na data de hoje. Ah, como são poucos os que se esforçam. E 2 perguntas depois, Kardec era brilhante para fazer perguntas sequenciais e numa linha muito boa, ele pergunta: mas não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para as superar? Pergunta brilhante de Kardec diante da resposta de 2 perguntas anteriormente feitas ao Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade, que traz a palavra do divino, responde: há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está somente em seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que seu espírito nela se compraz, como consequência da sua inferioridade, alinhado exatamente com o ensinamento de Joana de Ângeles, que fala que nós repetimos as mesmas coisas por atavismos automatistas, devido à nossa inferioridade, até que um dia nós percebamos, por alguma circunstância, que o mundo, que o universo coloca diante de nós, e o universo é de Deus, e vai provocar uma mudança no espírito para ele mudar a atitude, e somente assim que nós fazemos a nossa evolução. Então, todos queremos a beatitude, isso é claro. Todos queremos a beatitude. Não há uma pessoa encarnada que não queira beatitudes na vida, mas nós precisamos de atitude. Então, já que o tema é esforço, para falar da porta estreita, primeiro nós temos um esforço chamado o esforço da aparência. Nós temos apenas a vontade. Aquela vontade que o Espírito de Verdade chamou a atenção, que alguns só ficam na vontade ou sequer têm vontade. Mas não adianta só a vontade. Precisa também, num segundo momento, haver o esforço da atitude, que é a aplicação dessa vontade. Então, por que sempre eu tenho que ter dificuldade? A porta não é estreita? Não é incômodo? Então, por que sempre tem que ter dificuldade? Na verdade, o esforço ele não significa dificuldade. O esforço significa você aplicar uma força necessária para a ação que se espera, vencer a inércia.
se nós nos lembrarmos na nossa primeira parte da infância, até mesmo quando nós não sabíamos andar, mas engatinhávamos, nós, com aquela idade tão pequena, não sabíamos nem falar, nós fazíamos esforços para conseguir pegar um objeto, para conseguir ir até um local de interesse nosso. Então o espírito está sempre sendo regido pelos esforços que ele precisa fazer para superar as suas dificuldades. E isso não é exatamente um problema, mas que nós precisamos ter esse esforço para que a gente passe por essas situações sem muito problema. Então o esforço, como está aí na parte final da tela, ele não é penoso. Fica a pergunta, qual é a força que eu preciso utilizar para acessar a porta estreita? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Mas que forças são essas? A gente fala muito de força, de esforços, mas o que são na prática esses esforços? Nós precisamos trabalhar em nós, pensamentos, sentimentos, palavras, comportamento, ou seja, a busca do amor ou da virtude máxima, que é a caridade, na sua mais elevada expressão. Nós precisamos desenvolver o que está latente em nosso mundo íntimo. Nós temos a centelha divina, mas nós precisamos desenvolvê-las. A paciência, a humildade, o perdão, compaixão, resignação, o otimismo, a alegria de viver. No fundo, todos nós sabemos disso. Mas não adianta só nós sabermos, que senão fica aquele esforço da aparência que eu disse anteriormente. Nós precisamos ter atitudes para conseguirmos chegar na beatitude, que é o que todos queremos. E nós poderíamos colocar aqui um monte de situações interpessoais, ambiente de trabalho, vida familiar, uso de redes sociais, vida íntima. Vou citar aqui apenas uma: relações interpessoais. Situação comum: ser ofendido ou criticado injustamente. Algo que acontece com todo mundo o tempo todo, ou pelo menos de vez em quando. Qual é a porta larga? Revidar com raiva. É o instinto que vem para tentar se defender e revidar com raiva. Qual é a porta estreita? Manter o respeito, calar para não ferir, perdoar internamente. Quando for agredido, oferecer a segunda face, como a outra face, como Jesus ensinou. Não é fácil, mas nós precisamos do esforço, nos lembrarmos desses ensinamentos, para que nós apliquemos os ensinamentos no dia a dia e possamos, então, por opção nossa, escolhermos o caminho da porta estreita, aquela que necessita do esforço de cada um. Então, qual é a chave do negócio? O Evangelho é o roteiro, nós vamos falar isso mais para frente, mas qual é a chave do negócio? Toda porta tem o seu molde. E esse molde é da porta individual de cada um de nós. O que nós precisamos fazer? Nos conectarmos com a porta estreita. Nos colocarmos diante do molde que a porta oferece. A porta, ela tem um molde e ela oferece um molde para nós passarmos. Nós que temos que nos ajustarmos a esse molde. E tem uma frase muito bacana desse irmão, Marcelo Risma, também não tem nada a ver com a doutrina espírita. A porta não passou por reformas e nunca passará. Ela continua e continuará estreita, como ensinou Jesus em Mateus. A frase aqui, dita pelo Marcelo, levando em conta os ditos de Mateus que eu coloquei lá no passado, lá no início da apresentação. Então a porta não vai sofrer mudanças, a porta é divina, ela já é perfeita. Nós que somos criaturas imperfeitas, que precisamos nos ajustar para a porta. Aqui eu trago uma situação prática, até para fazer uma comparação. Na vida pessoal nossa, quem não tem um terno ou quem não tem um vestido em casa, que às vezes por circunstância passam-se os anos, a gente faz o esforço, às vezes com uma programação de semanas ou até de meses, para poder voltar a caber naquele terno ou voltar a caber naquele vestido, imaginando que essas roupas não podem sofrer alteração, estão no seu limite já, vamos supor, de tecido,
mas nós queremos usá-las, são lindos, são maravilhosas essas peças, nós queremos usar, não vamos dispensar recursos financeiros para outras, então nós automaticamente nos esforçamos procurando fazer aí ou exercícios, ou uma dieta alimentar, ou ambos, seja o que for, mas nós nos esforçamos com muita antecedência para podermos caber naquele molde que é aquilo que nós tanto desejamos. Se nós fazemos isso ou fizermos isso tantas vezes na vida, por que nós não iríamos fazer por algo tão importante como a porta estreita que foi dita por Jesus? Mais uma vez, a porta não passa por reformas e não passará, ela continuará estreita, pedindo a cada um de nós o esforço para entrar pela porta. E o esforço, não sendo repetitivo, mas sendo quais são os esforços que temos que fazer, trabalhar sentimentos, trabalhar palavras, atitudes, ações, trabalhando em nós todas aquelas virtudes que todos nós sabemos, eu coloquei lá atrás, é isso que nós precisamos fazer para passar pela porta estreita. A porta estreita, ela é uma figura colocada para nós do mesmo jeito que o véu do esquecimento. Quando eu tive aqui na Fraternal, nós estivemos juntos falando do esquecimento do passado. Os espíritos sempre usam algo que se assemelhe ao que nosso conhecimento, que está contido no nosso vocabulário, no nosso dicionário, que são limitados para aquilo que eles querem ensinar. Na época eu comentei que o véu do esquecimento é individual, ele é particular, cada um tem o seu véu. Aí estão as noivas, cada uma com um véu diferente. A noiva do meio nem precisa do véu, ela tirou até do rosto. Isso mostra a evolução dela. É uma analogia que a gente faz. A porta estreita, ela é individual para cada um de nós, assim como o véu do esquecimento do passado e outras circunstâncias da evolução do espírito que também são individuais. Todo mundo já viu essa placa da direita, aviso, acesso permitido somente a pessoas autorizadas. Quem é que está autorizado a passar pela porta, onde Jesus diz, eu sou a porta, está lá em João, capítulo 10, versículo 9. Quem que está autorizado a passar? Aquelas pessoas que escolheram se esforçar, que trabalharam sentimentos, palavras, atitudes, virtudes, e se tornaram mais magras? Não, isso é lá na roupa. Elas se tornaram mais sutis, perispiriticamente falando. Seus espíritos, no caso, o perispírito está mais sutil, a pessoa está em evolução. Então, por determinação divina, ela adentra a porta, porque ela já fez a lição de casa antes, que é o esforço para se sutilizar. Não é uma sutilização física, é uma sutilização espiritual que nós precisamos fazer. Lembrando que no caminho estreito não passa bagagem. A imagem aí mostra uma série de coisas que o espírito tenta carregar para o outro lado, tenta carregar para passar pela porta. Não é isso que Jesus está pedindo. Jesus está pedindo as coisas que são interiores à criatura humana encarnada. Que ele se modifique aqui enquanto ele está encarnado, se sutilize para passar pela porta. Não são conquistas materiais, não são outras coisas, e também os seus vícios. Jesus sabe, Deus sabe de todos os nossos vícios, todas as nossas dificuldades. O que ele pede é que nós trabalhemos essas coisas para que nós nos sutilizemos. E a porta, como eu disse, é individual para cada um. Então não importa se eu tenho mais defeitos, mais vícios do que a outra pessoa, porque a porta para mim é uma e a porta para aquela outra pessoa é a porta dela. A porta é individual para cada um de nós. E todos vamos estar diante da porta estreita em todos os momentos da nossa vida, procurando aproveitar as situações. Ah, então isso é muito difícil, isso é complicado, isso é trabalhoso. Não, isso é possível. Se não fosse possível, não estaria Jesus, e principalmente Deus, colocando isso diante de todos nós.
E por que não é difícil quando a gente escuta muitas pessoas dizer isso é muito difícil? Não é difícil porque não depende dos outros, de ações alheias. Quantas coisas na vida vocês não conhecem que dependem de circunstâncias dos outros? Que nós ficamos, entre aspas, vítimas de soluções, de atingimentos de expectativas dos outros, ou seja, nós ficamos reféns dos outros para tantas coisas. Na evolução espiritual, por mais que nós convivamos com pessoas, dividamos teto, seja lá o que for, a evolução ela é individual de cada espírito, então só depende de nós. E quem não alcança isso são aqueles que não buscam os esforços ou as formas para transpor as portas estreitas da vida. As pessoas se mantêm desconexas com esta porta e nós precisamos nos conectar com ela. Então, porque muitas vezes é custoso? Por que muita gente tem sofrimento pela porta estreita? Porque ela escolhe não se esforçar, ela escolhe não fazer, e aí fica diante da porta, e a porta vai pedir a passagem, e você não está sutil o suficiente para passar pela porta, e pela lei de evolução, Deus quer que todos nós evoluamos, e aí nós precisamos, de alguma maneira, nos esforçarmos cedo ou tarde para passarmos pela porta estreita. Então nós não nos deixemos levar pelas pessoas que dizem que é difícil, porque infelizmente isso influencia. Muitas pessoas dizem assim, o Espiritismo exige muito da gente. Jesus exige muito com essas coisas. Ninguém exige nada. Orientação é o que não falta. Mas orientação não é exigência. Orientação é orientação. Então, que fique uma reflexão para cada um de nós pensarmos melhor o que nós estamos fazendo. E a partir dos resultados que nós estamos tendo, que cada um de nós possa avaliar a nossa conduta e o resultado da conduta. Ninguém precisa dizer para nós se nós estamos progredindo ou não em alguma coisa. Nós podemos pegar orientações em casas espíritas, em outras doutrinas, mas nós mesmos vamos chegar à conclusão se nós estamos praticando a lei de amor, aquilo que ensinou Jesus, o caminho da salvação e não o caminho da perdição dentro do conceito da doutrina espírita que eu falei lá atrás, que a perdição é uma perda de oportunidade, um atraso na evolução. Alguns se conscientizaram que cabiam a eles próprios fazerem. Essas pessoas que conseguiram não transferiram responsabilidade para as outras pessoas. Elas assumem as suas próprias responsabilidades. Essas pessoas assumem as suas virtudes e, mais do que isso, assumem os seus defeitos, os seus vícios. E, apesar deles, dos defeitos, desenvolvem virtudes, que, na verdade, é o grande carro-chefe de centenas de encarnações, talvez, que cada um de nós precise ter. Apesar dos nossos defeitos, vamos desenvolver virtudes. Virtudes são construções que a gente vai agregando ao espírito em evolução até nós chegarmos à excelência. Mas para isso chegar, nós precisamos passar por inúmeras experiências na Terra. Então, nós não estamos sanando os nossos defeitos. Nós estamos encobrindo no sentido que aceitamos os nossos defeitos, mas vamos desenvolver virtudes. É aquela história de que aonde há luz, a sombra se afasta. E cada vez mais que nós incorporarmos luz à nossa evolução, a sombra, ainda que exista, ela vai diminuindo aos poucos, até um dia lá na frente, próximo à angelitude, onde nós não vamos ter mais sombra, onde nós vamos ser, segundo a doutrina espírita, somente luz. Do ponto de vista espiritual, qual é a importância do nosso esforço diante das adversidades? Agora sim a questão, mesmo que ainda não conseguimos superá-las. Isso é muito importante, porque não é sempre que nós vamos acertar da primeira vez. E na questão 1009 do Livro dos Espíritos, que tem as respostas do Espírito de verdade, vem a resposta de Deus para tudo, está escrito, Deus considera a intenção e o esforço. Então a nossa intenção
ela também é mensurada por Deus, assim como o nosso esforço. E o problema dos erros que cometemos, aonde nós fracassamos temporariamente numa determinada prova, o importante é o tempo que nós levamos para reconhecer o erro e depois a velocidade que nós imprimimos para superar esses erros, para reparar esses erros do passado. Como diz André Luiz no livro Respostas da Vida, para agir melhor, se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também discernimento bastante para retificar-se. É importante, então, nós entendemos que Deus, em sua misericórdia infinita, além de considerar o nosso esforço, ainda que pequeno e insuficiente, também vai levar em conta a nossa intenção e tudo isso vai ficar conosco. Então jamais existirá o fracasso definitivo. A perdição lá, como algumas doutrinas entendem, para o Espiritismo não. Nós precisamos ter mais vigilância, paciência e procurar receber esse aprendizado. O importante para nós é não desistir dessa caminhada moral. Kardec diz que cada um será julgado conforme o uso que faz de suas capacidades e condições. Está lá no Evangelho. Então nós vamos ser avaliados por Deus pelo nosso esforço, pela nossa intenção e pelo nosso grau evolutivo. Então nós não devemos nos preocupar com os outros, devemos nos concentrar na nossa situação e procurarmos fazer o melhor. Então a porta estreita de cada um de nós é proporcional ao nosso nível de consciência. E é justamente o que nós viemos fazer nessa atual existência. Se antes nós errávamos por ignorância ou por impulso, agora, entrando com mais consciência, errando com mais consciência, você se culpa, reflete e deseja melhorar. É assim que nós devemos fazer, porque são dadas todas as oportunidades necessárias para que nós façamos a evolução. Ele só não permite que nós erremos a mesma coisa no mesmo grau indefinidamente, que isso não é possível. E tudo isso significa que o espírito está despertando na sua evolução. Joana, sempre ela, na obra Vigilância. Toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Olha a misericórdia divina aí, apontada pela mentora de Divaldo Franco. E Emmanuel dizendo, uma prova perdida jamais será uma encarnação perdida. E o acaso, nós sabemos que o acaso não existe. O acaso na boca do espírita só serve para dizer que ele não existe. Então, nas adversidades do caminho, todas elas, nenhuma adversidade está no nosso caminho por acaso, como eu tinha falado antes. Ou seja, o espírito dá conta, porque isso é dimensionado, isso é calibrado para que ele possa enfrentar. Chico dizia, 3 coisas não voltam mais. O tempo, a palavra dita e uma oportunidade perdida. Às vezes nós temos perda total de uma oportunidade, mas aí vem as segundas oportunidades da vida, não é a primeira foi perdida, e nós vamos registrar essa nossa pequena derrota, mas depois nós vamos superar isso numa vitória. Se o espírito encarnado nada se esforçou, no caso de uma perda total de oportunidade, ele não pode ter adquirido experiência evolutiva alguma, e isso é justo, é a justiça de Deus atuando. Se você não se esforça, você não pode agregar nada à sua existência, ao seu perispírito. Simples assim. Mas às vezes nós temos uma perda parcial de uma oportunidade. Então, se houve um esforço, lembrando da questão 1009, Deus leva em conta o esforço, ainda que insuficiente, ou seja, não foi suficiente para vencer a prova, isso ficará registrado em nossa psique. Como dizia Manuel Filomeno de Miranda, nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo será aproveitado pelo Espírito em aprendizado contínuo. A insuficiência de hoje alimenta a conquista do amanhã na evolução que é para todos nós. Então a porta estreita é uma escolha na vida. André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, diz, a porta estreita é a disciplina que liberta, não a que prisiona. A porta estreita
ela nos pede o esforço para que nós encontremos, nos sutilizemos e procuremos passar pela porta no melhor ângulo possível, aquele do molde que eu disse lá atrás que a porta oferece. A porta estreita, como eu disse, é proporcional ao nosso nível de consciência e ao que nós viemos aprender nessa encarnação. Lembrando que nós precisamos fazer a nossa parte. A Kardec diz, o homem é assim o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou desgraça aqui no sentido de atraso espiritual, depende da sua vontade de fazer o bem. Olha a palavra vontade aí de novo aparecendo, como diz lá atrás, Deus leva em conta a sua intenção, a sua vontade, o seu desejo. Então a porta estreita serve para cada um de nós, nosso degrau evolutivo, não comparar o nosso caminho com o caminho dos outros, respeitar o processo dos outros, aquilo que supostamente é fácil para um de nós. A porta estreita do sujeito pode não ser fácil para ele, e ele está no processo dele, e seguir com fidelidade o nosso caminho, que é o que realmente importa. Mais algumas frases de mentores, vindas através dos médiuns. Não se iluda com o desejo de salvar o outro. Na reencarnação que eu falei lá atrás, o espírito trabalha na sua própria evolução. Existe a lei de sociedade, existe a lei de cooperação, mas o progresso espiritual é individual. Cada espírito tem seu tempo e ninguém pode avançar por caminhos que o outro ainda não está pronto para trilhar. E vejam só como faz sentido hoje aquela frase que muitos de nós ouviu da professora nos dias de prova. Olha para frente, a prova é individual. É exatamente o que nós tomamos o puxão de orelha lá na escola, é o que serve para a vida adulta de todos nós. Muito importante. Lembrando sempre do acesso à porta autorizado para as pessoas que se esforçam. E o Evangelho, os Evangelhos de Jesus, eu disse os Evangelhos de Jesus, não precisa ser necessariamente o Evangelho segundo o Espiritismo. São aí os manuais, né? O manual de instrução, o livro da vida, o melhor roteiro, porque não há situação vivenciada por um espírito encarnado num planeta de expiações e provas, cuja solução não esteja contida nos Evangelhos. Então, nós precisamos sempre nos valermos dessa verdadeira cola, que é o Evangelho, está sempre disponível, trazendo para nós a solução, o caminho, o melhor caminho que existe. Então nós precisamos nos elevar moralmente, intelectualmente, para compreender cada vez mais o Evangelho, que a cada lida que damos, a cada tempo que nós o estudamos, ele acaba dizendo coisas novas para nós, porque nós nos elevamos moralmente e intelectualmente. E sempre fazemos aquela pergunta quando nós estivermos numa encruzilhada: o que Jesus faria em meu lugar? Nós somos assistidos pelo nosso guia espiritual, ou anjo de guarda, como queiram chamar, sempre vai procurar inspirar a gente para que a gente possa perceber qual é a melhor solução, qual é o melhor caminho, o que Jesus faria se estivesse no lugar da gente em qualquer situação da vida. Eu falei lá atrás da reforma íntima, então qual é a relação do processo da reforma íntima tão trabalhada nas casas espíritas e a superação das dificuldades? É a questão lá de trabalharmos aqueles esforços, quais são as forças que nós precisamos fazer. Trabalhar sentimentos, trabalhar aquelas coisas todas que nós falamos. Então Joana diz: trabalha-te interiormente, vencendo limite e obstáculo, não considerando os terrenos vencidos, porém, fitando, as paisagens ainda a percorrer. A tua reforma íntima te concederá a paz porque há nelas e a felicidade que desejas. A transformação moral vem com a reforma íntima, que é uma construção constante. E com a reforma íntima, estamos melhor preparados para enfrentarmos as provas da vida. Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Transformação moral
é justamente a reforma íntima. E, não é ou, é e, pelos esforços, olha a palavra mágica aí aparecendo de novo, que faz para dominar as más inclinações. Kardec trouxe isso numa mensagem que vem no capítulo 17 de São Vicente de Paulo, né? Eu até grifei aí em amarelo o E, porque são dois braços que nós precisamos sempre caminhar paralelamente. A nossa transformação moral, que vem pela reforma íntima, e os nossos esforços que nós precisamos fazer para domar as nossas más inclinações. Isso sendo trabalhado em conjunto, certamente vai possibilitar o espírito passar diante da porta estreita sem dificuldade, porque ele já fez todo o trabalho de casa antes, que é o que Jesus pede, por esforçar-vos para passar pela porta estreita. E aproveitemos a encarnação. Há muito tempo ainda para fazer isso. Mensagem de Emmanuel através de Chico Xavier. Não esperes a morte para escolher uma nova existência. Experimenta agora a renovação. E qual é a importância dessa resignação, dessa aceitação no processo de superação? De novo, o Livro dos Espíritos, sempre ele nos balizando. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Abnegar-se. É simplesmente assim, numa única palavra, os Espíritos dizem que nós precisamos nos abnegar para poder combater a natureza corpórea que nós temos. Então nós temos um conjunto de abnegação e renúncia. A encarnação é algo muito sério, envolvendo aí espíritos afins. E Jesus, lá no final da oração dominical, a oração do Pai Nosso, ele diz, e nos livrai-nos do mal. Ele não diz nos livrai-nos das provas. O que nós viemos fazer num planeta de expiações e provas, se nós tirarmos as provas? Não faz nenhum sentido. Então as provas, elas não são retiradas, elas podem ser amenizadas, de acordo com a evolução que a criatura humana faz, e aí ela passa mais facilmente pelas mesmas provas, que não mudaram. A porta estreita é a mesma. A sutilização do ser humano encarnado, que é aquilo que eu já falei uma meia dúzia de vezes, hoje é o caminho certo para passar pela porta de maneira mais branda. Então aceitemos resignados provas e expiações da vida terrena. Emmanuel ensina na lição número 12 do livro Abrigo, A Porta Estreita, justamente o título. Aceitemos a dificuldade por mestra amorável, no sentido de amor, se esperamos que a vida nos entregue os seus tesouros. Sem a porta estreita do obstáculo, não conseguiríamos medir a nossa capacidade de trabalho ou ajuizar quanto à nossa fé. As lições do próprio suor são as mais preciosas. Os ensinamentos auridos, absorvidos na própria renúncia, são aqueles que se nos estampam na alma no campo evolutivo. Não existe merecimento naquilo que nada custa. Todos nós aprendemos e trabalhamos dias e dias, e às vezes por muitos anos, para vencer nesse ou naquele grande momento chamado crise. É a vitória na crise que nos confere mais ampla capacidade. Então que nós nos lembremos dessas frases maravilhosas, desses textos maravilhosos de Emmanuel, na hora que nós estivermos enfrentando as crises que vez ou outra batem à nossa porta. Agradeçamos as dificuldades. Se não fosse o esforço para vencê-las, quanto de nós ainda estaríamos dormindo? É outra forma que Emmanuel coloca as mesmas questões das dificuldades que temos. Nós nos acomodaríamos, né, no estágio evolutivo que ficaria, na verdade, paralisado. Lá lembrando de Joana de Ângeles, que fala que nós repetiríamos por atavismos automatistas as mesmas coisas, imaginando que nós estamos evoluindo. Ou então nós estaremos lá, segundo aquela outra parte do texto, só na primeira parte do esforço, que é o esforço da aparência, onde na verdade nós não temos as atitudes, e aí nós não conseguimos a beatitude, e às vezes nós nos enganamos, achando que apenas no esforço da aparência nós estamos promovendo a educação para o espírito no sentido de evolução, e não é verdade o que acontece. Leon Denis,
no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz: a luta é necessária para se tornar possível o triunfo e fazer surgir o herói. E agora eu trago, nessa parte final da apresentação, o livro Boa Nova. É um livro que eu indico quando eu estive falando aqui de Maria de Nazaré. No capítulo 30 tem uma passagem muito linda que mostra a desencarnação de Maria de Nazaré, mas 10 capítulos antes, no capítulo 20, a interação de Jesus não é com Maria de Nazaré, é com Maria de Magdala ou Maria Madalena. É um capítulo muito bonito, onde Jesus coloca a questão da senda estreita para Maria de Magdala, e eu vou ler algumas partes do capítulo, que nós não temos tempo de fazer toda a leitura, mas é uma leitura muito linda, vale a pena conferir lá na íntegra esse capítulo 20 do livro Boa Nova, trazido por Humberto de Campos, através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Maria de Madalena ouvira as pregações do Evangelho do Reino e tomava-se de admiração profunda pelo Messias. Aí diz lá que ela é jovem, fala as características de Maria, e diz que o profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Jesus chamava os homens para uma nova vida. E eles estavam conversando, o texto mostra uma conversa um pouco longa entre os dois, e aí Maria de Magdala diz: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Olha a pergunta que ela faz para Jesus. O que Jesus responde? Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Lembra que eu falei para vocês da perdição? Não há perdição, há atraso, mas não perda total da existência humana. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. É imprescindível compreender que, em suas sendas, a virtude tem de marchar por uma estrada difícil e demandar o reino através de uma porta muito estreita. Jesus estaria dizendo isso segundo Humberto de Campos. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria, chamando a atenção de todos nós. E ele fala da condição de mulher de Maria, onde inclusive ela não tinha tido condições de ser mãe, muito em função da vida fora de rumo que ela teve, até em relação às questões das aventuras que ela andou tendo, mas estava arrependida, e Jesus coloca isso para ela como sendo uma questão a ser superada. E aí ela pergunta para ele, na verdade afirma para ele: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, aqueles aonde ela tinha errado bastante, escolhido a porta larga, a porta dos prazeres, das paixões, para adquirir o amor divino que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs do sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Então vejam aí a escolha de Maria de Magdala, quando Jesus colocou para ela que ela sim, apesar de todas as faltas delas, as escolhas pretéritas e infelizes, ela teria sim uma oportunidade de refazer pelos seus esforços próprios, pela sua escolha, uma nova construção para o seu futuro. E aí ela pergunta, inclusive, para ele: o que nós vamos fazer quando o Senhor partir? E ele diz para ela: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Vai, Maria,
sacrifica-te e ama sempre. Sacrifício no sentido do esforço. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E ela passou a ter uma convivência, então, com aqueles leprosos, com aquelas pessoas que tinham doenças, fazendo um trabalho muito bonito, espalhando o evangelho, participando de grupos onde eles podiam dividir um amor entre eles, e então, em breve tempo, depois de conviver com esses irmãos e irmãs que estavam enfermos, sua epiderme, sua pele apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recordação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se, ou seja, sacrificar-se. Por largos dias de padecimento, debateu-se entre a vida e a morte. Ela estava ali num processo de adoecimento agudo e, em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava, não mais respirava. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e no semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste pela porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E Maria, segundo Humberto de Campos, desencarnou nos braços do mestre, porque ela fez a lição de casa, ela amou bastante, resignou-se, esqueceu o passado de pretérito no sentido de não ficar olhando para trás, como o Espírito escolheu, encarnado escolheu, um trabalho muito bonito de amor e acabou sendo recebida por Jesus como presente para ela. E para nós encerrarmos hoje, às vezes nós recebemos essas mensagens através aí de pessoas brilhantes no meio social. Eu trouxe hoje, para finalizar mesmo, esta canção Caçador de Mim, do brilhante Milton Nascimento, onde a gente pode fazer algum comparativo com algumas coisas da doutrina espírita e principalmente a questão dos esforços. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. No nosso processo evolutivo, nós somos caçadores de nós mesmos. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim, fazendo as escolhas certas, deixando o passado das paixões e procurando nos encontrarmos com aquela centelha divina que nós temos dentro de nós, caçadores de nós mesmos. Nada a temer senão o correr da luta. Não devemos correr das provas da vida. As provas da vida foram colocadas de maneira divina para nós. Nada a fazer senão esquecer o medo. Não tenhamos medo de enfrentar as provas e expiações da vida. Quem cuida de nós não dorme. É um ditado até popular, nem é espírita. Então que nós não tenhamos medo nenhum de enfrentarmos as situações da vida. Abrir o peito à força, numa procura. Olha o esforço, a palavra esforço subentendida aí. Abrir o peito à força, numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Sim, que nós fujamos do mal. Do mal sim, mas não das provas. Vamos fugir do mal porque o mal existe e nós precisamos orar e vigiar. E no esforço de abrir o peito numa procura, a gente também vai fugir às armadilhas da mata escura, fugir dos males da vida. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir eu, caçador de mim. Qual é esse longe se vai, sonhando demais? É a nossa frase de Kardec, aquilo que está escrito na lápide, onde ele está
sepultado lá em Paris, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei, tal é a lei, que nós possamos, nesta encarnação ainda, no tempo que sobra para todos nós, para cada um de nós, e em todas as encarnações futuras que ainda temos, aproveitemos todas as oportunidades, procurando sempre nos posicionarmos de maneira sábia diante da porta estreita, procurando fazer antecipadamente os esforços para que nós simplesmente apenas passemos por ela e possamos dar prosseguimento ao progresso de nossos espíritos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até uma próxima oportunidade. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.